Boa tarde. Como é que está a energia de vocês? Dá para aguentar mais um pouco? Dá? Falta pouco, né? Diz que na nossa área, esses eventos que a gente faz de palestra, então diz que tem uma história verídica, que era uma série de palestrantes, exatamente como é essa beleza do Epicentro aqui. E o penúltimo palestrante foi falando, e aí ele foi percebendo que as pessoas foram indo embora. E cada vez que ele falava, mais pessoas indo embora. Até que de uma plateia de 900, sobrou uma única pessoa aqui na frente, assim, né? E ele continuou falando, e a pessoa interessada, e balançando a cabeça, tudo. Quando ele acabou a palestra, o único cara da sala bateu palma, levantou, assim, ele falou, obrigado, muito obrigado, as pessoas não são mais atenciosas. A propósito, quem é você, né? Aí o cara falou, eu sou o último palestrante. Aí o cara falou, não precisa bater palma não. Aí o cara falou, valeu, muito bom, obrigado, então tchau, valeu. O cara falou, valeu cacete, senta aqui que tu vai me ouvir 1 hora só de retribuição, né? Então como eu não sou o último, vai sobrar para a Vana, tá? Não sei se a Vana está por ali. Bom, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A minha síntese na história, eu sou um educador. Há 21 anos atrás, a gente criou a Entusiasmos. Deixa eu ver se ela está aqui mesmo. Peraí que eu vou ter que fazer uma coisa diferente aqui, viu, gente? Peraí. Então, há 21 anos atrás, eu criei a Entusiasmos. E a gente tinha como objetivo principal ajudar as empresas a desenvolver o seu planejamento estratégico e treinar as pessoas para justamente poder, agora acho que vai dar, treinar as pessoas, justamente capacitar as pessoas para poder fazer com que a empresa tivesse um futuro sustentável. Eu me considero hoje uma espécie de dream maker, mas no sentido de que a gente pesquisou muito e começou a perceber a dificuldade das empresas, e principalmente dos empreendedores, de conseguir manter a sua sustentabilidade. Se você pegar os estudos do Sebrae lá, você vai ver, o Guto acho que falou isso também mais ou menos, a dificuldade muito grande da gente sobreviver nesse processo. E aí, de uma certa forma, a gente pegou essa ideia e disse assim, puxa, a gente tem que tentar fazer algo diferente em relação a isso. O trabalho, em essência, era justamente esse trabalho de entender como é que essas empresas podem sobreviver, não agora, mas um pouquinho mais para frente. Então a gente fez o quê? A gente caminhou 20 anos na frente para tentar entender quais são as grandes mudanças e depois a gente voltar para o momento presente para ajudar as empresas e os talentos a se capacitarem nesse processo. Porque você sabe que não é fácil, várias pessoas já falaram sobre isso. Então aqui eu vou de uma maneira bem sintética, como uma flecha, eu vou tentar ser claro, conciso e conclusivo sobre o que a gente descobriu lá na frente e o que a gente tem feito hoje para ajudar os empreendedores a efetivamente trabalhar e ganhar a sua sustentabilidade no meio de um mundo cada vez mais complexo. Foi daí que a gente entendeu lá na frente e trouxe para vocês esse conceito da singularidade, que eu estou chamando aqui de gestão da singularidade, que a gente combinou no modelo, que tem 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo é justamente aquilo que quando você pega o conceito de singularidade na física, ela vai falar de um momento único, que nunca aconteceu na vida, que a gente nunca viu falar. Lá atrás eles estudaram o Big Bang e hoje eles estão estudando que a gente chama hoje de singularidade tecnológica. Nunca aconteceu esse processo. Esse único slide aqui é o slide que eu estou tentando sintetizar e levar vocês mais ou menos por essa história de desenvolvimento que vai culminar nos próximos 10 anos. Então, se a gente pegasse um único exemplo, para pegar o café, e a gente olhasse todas essas mudanças, essas ondas, a gente vai perceber que uma xícara de café como commodity, ela custa 1 centavo. Uma xícara de café como produto, ela custa R$ 2,50 no supermercado. Quanto custa uma xícara de café na padaria do seu Zé? Não aquela bacana que você vai, mas no seu Zé, a padaria mais comum. Quanto custa perto de você? 3, né? 3, 2,5, conforme o lugar, né? Agora sim, por que se a gente pode no seu Zé tomar um cafezinho de 2,50,
Por que a gente vai no France Café ou a gente vai na Starbucks tomar um café que custa 4, 5 vezes mais? O que tem na Starbucks que a gente adora? Por que a gente paga mais por isso? Tem a experiência, mas o que é a experiência? Vamos conversar um pouquinho. O que é a experiência? Tudo que tem, o Wi-Fi de graça, no fundo a gente gosta do Wi-Fi de graça mesmo, mas essa linha de evolução vem mostrando, que depois da era de serviços, a era que vem agora é a experiência, que já tem, mas até aqui para o empreendedor é super tranquilo, fantástico, e mesmo assim a gente tem uma grande dificuldade. O grande desafio mesmo tem o que a gente tem chamado da era de transformação, que se você quer anotar aí, que é a era da nanobiologia e da nanotecnologia. A partir de agora, tudo vai mudar, e isso é muito desafiador, mas não é mudar num contexto de ideias. Assim, vou te dar 2 exemplos. Eu trabalho por uma farmacêutica, onde eles estão lançando o que a gente chama de molécula inteligente. Tem uma nanomolécula lá, que quando você, vai ser lançado agora, esse ano inclusive, quando você toma essa molécula, esse remédio, tem um nanorobô lá, que vai escanear o nível de colesterol que você tem, e vai dosar exatamente o que você precisa para o teu corpo naquele momento, seja de manhã ou seja tarde. A própria Starbucks, eu não sei se vocês sabem disso, mas para 2017, começo de 2018, ela já lança uma molécula, um café, que tem uma molécula inteligente. Ou seja, quando você tomar o café, enquanto você está tomando o café, essa molécula está ajudando você a emagrecer. Pois é, que vai para batata frita, que vai para o chocolate, que vai para Ruffles, essa é a história. Mas assim, começa a entrar uma loucura de biologia, de nanobiologia, incrível nesse processo, e que a gente vai começar a ver já. Você já está entendendo isso. Quem quiser aprofundar, o pai dessa história toda é o Ray Kurzweil, que é um cara que tem uma universidade chamada Universidade da Singularidade, onde ele está falando exatamente isso, quer dizer, a progressão tecnológica vai ser tão alta que ela chega numa curva, numa vertical. E justamente nesta vertical, ele está mostrando que para 2025, o meu computador vai ser mais inteligente do que eu, e para 2050 o meu computador vai ser mais inteligente do que todos nós juntos. Então isso não é para assustar, mas é só para mostrar a qualidade de transformação que tem, e isso é o que a gente chama de singularidade. Agora, imagina o nível de competência que a gente vai precisar desenvolver para dar conta de tudo isso. Tem também o que a gente chama da tecnologia vestida, que cada vez mais está ficando muito forte. Eu mesmo ontem estive com o Nicoleles, com o Dr. Miguel Nicoleles, e ele mostrando o que a gente está fazendo. Não sei se você conhece o trabalho dele, mas assim, é um cara incrível, incrível. Ele está fazendo o paraplégico. Lembra que foi o cara que andou e chutou a bola? O que eu não sabia é que, na verdade, aquela roupa, aquele exoesqueleto que está lá, ele fez uma inovação que ninguém tinha feito, porque quando eu estou sem o corpo, eu não sinto o corpo. Mas o exoesqueleto, ele criou uma série de sensores no próprio exoesqueleto e dá um feedback para a pessoa aqui no braço, e ele sente que chutou a bola. Então o Nicoleles disse que o momento mais emocionante da Copa não foi ver ele andar, foi quando o Juliano chutou a bola, o Juliano gritou: eu senti a bola. Quer dizer, a sacação toda era a possibilidade de devolver o sensorial para ele. E daqui a pouco ele estava me contando que esse exoesqueleto vira simplesmente uma malha. É uma coisa do outro mundo. Então isso é o que a gente tem vivido, é uma parte da singularidade. A segunda que eu vou focar agora é justamente aquilo que a gente tem visto no marketing, que é o exato momento, que é este momento onde a gente para de tratar o cliente como uma massa, começa a lidar o cliente como uma estatística e agora como um sujeito. A gente usa aqui no Brasil essa ideia de tratamento individualizado, mas indivíduo quer dizer não divisível. Ela é a unidade da espécie. Então você, como indivíduo, é uma unidade da espécie. Quando essa unidade da espécie tem uma história, aí você começa a ser um sujeito. Então o que a gente começou a contemplar dentro das empresas é que, na verdade, o que estava acontecendo é que os gestores estavam bem medianos no que se refere ao desenvolvimento de seus talentos. Ou seja, o que a gente de uma certa forma faz com a nossa equipe, com todo respeito, e vou tentar explicar melhor, é pouco em relação àquilo que pode ser feito.
Porque, na verdade, a gente seguia a educação prussiana, onde a gente chamava e educava as 30 pessoas da sala do mesmo jeito e da mesma forma. Então isso começou a mudar porque a tecnologia começou a nos ajudar nesse sentido. Então o que é isso? Você tem o Big Data, que já foi falado aqui e que vai ser falado cada vez mais, mas o que a gente queria dizer assim, cara, a gente perde muito conhecimento lá na empresa. A gente perde muito tempo e o que eu descobri é que as formas de desenvolver pessoas dentro da empresa é muito abaixo do esperado. E aí, mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, não com as grandes empresas só, mas também com os empreendedores, que a gente foi aprofundar esse processo, o que a gente descobriu, viu um cara chamado Bill Gross, não sei se você sabe, ele tem o Idea Lab, ele tem mais de 100 empresas, startups, e eles fizeram uma pesquisa, e ele tentou responder quais eram os principais fatores dentro de uma startup que fazia com que essa startup efetivamente tivesse sustentabilidade. Desses fatores, qual que você acha o mais importante? Pode falar um pouco mais alto para eu tentar ouvir. Perfeito, então vocês já estão sabendo, né? Então o estudo, por incrível que pareça, que as pessoas acham que é capital, precisa ter o anjo que implanta o capital, ou que na verdade é um modelo de negócio. O modelo de negócio é uma questão muito mais moderna, né? Na verdade, a gente ajuda a criar um modelo de negócio, mas a gente sabe que a maioria dos empreendedores não usam muito. Essa ideia do Osterwalder é uma coisa de 3 ou 4 anos atrás, né? O que ele estava dizendo, pesquisando com mais de 100 empresas deles e das outras, é que na verdade a grande questão mesmo, o grande fator, que não adianta, em processo de sustentabilidade, a gente diz organizacional, né? A gente diz o seguinte: não investe só num único fator. Você tem que ser um malabarista ou tem que ser um orquestrador, justamente porque não dá para falar só um. Então, aquilo que ele pesquisou profundamente foi que, na verdade, os grandes diferenciais, e aqui que é importante, que o meu amigo aqui já sacou, é o timing. Mas assim, legal, agora eu só tenho timing. Não, calma, esquece, não vai nessa só. Você tem que juntar esses fatores que são super importantes, que é o timing, que é a equipe e a execução. Aí que é a minha área específica como Dream Maker, que não é só ter o sonho, é tentar fazer esse sonho ser realizado. E claro, a sua ideia, que é importantíssima nesse processo. Joga um malabares, não vai só num, não. Tá? Mas a questão do time foi o nosso foco, porque tinha essa questão que era muito importante para a gente. Quando a gente começou a entender como é que os talentos eram vistos e trabalhados, a gente tomou um susto, né? Reflexão aí. Você que tem uma equipe dessa aqui, que tem gente de alta performance, de média performance, de baixa performance, e eu consigo extrair a performance financeira deles. Então tem um grupo que faz 734, tem um grupo que faz 1.100 e tem um grupo que faz quase 800. Se você tivesse uma única bala, se você tivesse um único seminário para fazer a sua galera melhorar, em qual desses grupos você investiria? Se você tivesse que melhorar a sua equipe, em qual desses grupos você investiria? O de alta, o de média, de performance ou de baixa? Não pensa só na questão ideológica, pensa na questão financeira ali, tem um número que aquilo é importante. Onde é que você investiria a sua bala? Porque no fundo, a gente empreendedor também não tem toda essa paciência para treinar a gente, o que é uma pena, que isso é completamente importante, eu vou tentar mostrar para vocês, mas onde é que você investiria? Alta, média. Tá, vou aprofundar aqui para depois não te dar a resposta, para você ver a resposta. Ou seja, o que a gente tem visto lá na frente é o seguinte: se você é o líder da startup, cara, o seu trabalho é fazer isso, mais nada. Claro, olhar toda a proposição do valor para o cliente, mas capacitar esses caras aqui. Porque o que a gente viu? A gente fala muito para a equipe, fala 20 vezes para a equipe, mas a gente poucas vezes vai ver se esta comunicação se transformou em capacidade de ação. E é isso que a gente começou a falar: putz, olha só o que está acontecendo. O líder fala 200 mil vezes, mas a equipe não volta, não é transformado isso em conhecimento. E obviamente, se a gente não consegue desenvolver a capacidade de ação, aí a gente não vai criar nada. Então, com base nisso, a gente montou um modelo para ajudar os empreendedores a capacitar melhor a sua equipe. E não vou contar tudo aqui, mas vou marcar 2 questões principais.
A primeira questão, tem áudio aí? Vou voltar. A inovação que a gente tentou fazer é o seguinte, cara, presta atenção, tem uma forma de olhar o talento, e eu vou mostrar esse talento. Não é pelo curso que ele fez, não é pela faculdade que ele fez, mas a forma inovadora que a gente viu para efetivamente fazer o cara crescer, era olhar como é que ele estava atuando no campo. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. You using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. Meu som que sumiu. Agora o meu som que sumiu. Obrigado. Então, o que a gente viu nesse processo? A gente procurou olhar justamente isso. Não era que o cara sabia muito. Você vai lá, conversa com programadores, você consegue perceber isso. Você consegue perceber isso na equipe. O que a gente percebeu? A gente utilizou uma forma. Existem outras, são incríveis. O trabalho da Clau, de Quantum, que é um dos trabalhos mais incríveis que a gente tem. A gente usou uma opção que é o que a gente chama do modus operandi. Ou seja, a gente está olhando o que o cara está fazendo mesmo no campo. A gente percebeu que se a gente podia melhorar a nossa receita, melhorar o nosso lucro e melhorar a nossa excelência operacional, a gente tinha que olhar o que o cara está fazendo ali na frente. E a gente descobriu pela neurociência que, na verdade, a gente tinha que dar inteligência de gestão para esses caras. Não é inteligência de inovação, com todo o respeito. O que a gente percebeu é que o cara tinha que gerenciar projetos. Até que, na verdade, você sabe, uma das maiores disciplinas fantásticas que a gente tem hoje é a gestão de projetos. E o que a gente percebeu disso? A gente percebeu que na sua equipe tem 3 caras, tem 3 grupos que você conhece muito bem. Tem os caras que a gente ama, que são os engajados. Engajados são aqueles caras que entregam bem e estão sempre dispostos para fazer algo. Lá também tem os não engajados, que são os caras que fazem o que você pediu. Chegam de manhã, fazem o teu trabalho, mas se você precisa de uma coisa urgente, uma coisa mais rápida, o que acontece é que você não vai conseguir que esse cara faça. E você tem lá também o que a gente chama dos desengajados. São os caras que entregam pouco e não estão com tanta disposição para fazer esse processo. Mas o que a gente percebeu? Lá dentro você tem as 3. Você tem os 3 caras trabalhando. E aí a gente foi tentar entender como é que cada um desses não só trabalhavam, mas como é que o gestor gerenciava esses caras. Porque, na verdade, o gestor sempre, às vezes, sonha com os engajados, mas ele também não trabalha incrivelmente para melhorar essa equipe. E lá na frente, onde a alta performance vai acontecer, o que a gente percebeu é que se você tiver uma parte bem, mas o restante não, isso vai impactar, e era exatamente isso que estava acontecendo com as empresas que estão morrendo. Elas começam a não entregar bem, elas começam a não entregar com qualidade, e elas começam a perder o timing, e aí o projeto vai abaixo, mesmo a empresa sendo incrível, né? Eu sei que meu tempo estourou, então eu vou pedir só mais um minutinho, porque eu ia contar a história de como é que esses caras trabalham, para que você possa perceber que na sua empresa tem lá todos eles. Mas a pergunta era então, como é que eu faço para que esses caras efetivamente consigam melhorar a performance de cada um? Quando a gente foi na singularidade, 2 coisas que a gente foi trabalhar. A gente foi procurar entender qual é a necessidade de conhecimento que esses caras tinham, mas principalmente entender o que você como gestor tinha que fazer para melhorar a performance total da equipe. E 2 coisas que a gente descobriu aqui. Primeiro, se você acha que o engajado vai fazer a mesma coisa que o desengajado, e o desengajado vai fazer a mesma coisa que o engajado, esqueça. Isso não vai acontecer, porque é uma questão neurocientífica. Este cara trabalha passo a passo, o não engajado trabalha um pouquinho mais rápido, e o engajado, ele não só é rápido, como ele está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente, como empreendedor, joga projetos para quem? Né? O que normalmente a gente viu nesse processo é que este cara é tão importante, o engajado, porque ele tem mente de solução e ele está antecipando o problema, enquanto o engajado está fazendo só o que você está pedindo, restrito.
E aí, olha que interessante o comportamento do gestor. Se o gestor tem 10 projetos para essa equipe, e tem uma equipe dessa forma, como é que ele distribui esses 10 projetos? Não você, o seu amigo ou empreendedor. Ele faz isso, ele faz exatamente isso que você falou. A maioria dos projetos vai para o cara bom. No Brasil, quem trabalha bem, tem como reconhecimento trabalhar mais. Ele não se importa em relação a isso, só que a gente está tendo um problema no empreendedorismo. Os caras bons da sua empresa, se eles percebem que você não está tratando bem isso, eles estão indo embora. Então o que a gente tem visto? Uma verdadeira evasão de gente boa sumindo das startups. E isso é um desafio enorme, porque vai sobrar para você esse mediano e esse abaixo aqui, que você, no momento que deveria ter treinado, não treinou, deixou ele lá. Entendeu? Então, para finalizar, o que a gente viu nesse processo? Como é que você pode melhorar? Número 1, não generalize informação. Conheça profundamente quem são os seus talentos. Número 2, vai lá, descobre que etapa que eles estão desse processo. Procure entender cada um, eles são diferentes nisso. E aí que você tenha conhecimento específico para poder gerenciar a equipe, para mobilizar a equipe e para manter, o que a gente chama, manter o bom funcionário, o engajado lá. Porque a gente está perdendo gente forte lá, porque o gestor, o empreendedor, está tratando todo mundo de forma mediana. Você que é engajado, olha o que você quer, olha o que os caras querem. Os caras querem mais projeto, mas eles querem autonomia. Você tem que trabalhar com ele lá. O não engajado é mais difícil, porque ele quer reconhecimento, ele quer que você esteja próximo, ele quer saber o que você está fazendo. E você, efetivamente, também tem que fomentar e dar apoio. Dificuldade incrível dos caras da startup. Não só da startup, das grandes a mesma coisa, né? Ou seja, a gente gerencia muito mal. E esse cara aqui, na sua empresa, não sei se você já teve dele, é o cara que está sempre achando que você deve alguma coisa para ele. Ele faz menos e acha que tem que ganhar mais. É um problema para essa organização. Dica, das 100 empresas que a gente pesquisou, dos 8.000 trabalhadores, esses caras aqui, os engajados, diziam assim, cara, me dá trabalho, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, não traz problema para mim e tira esses caras de baixo aqui, porque esses caras estão atrapalhando, né? Então, a síntese do que a gente viu, como você pode potencializar, e termino aqui. Número 1, para o cara que é engajado, você declarou o propósito, declarou o que tem que fazer, e ele vai fazer, graças a Deus. Mas não se engane, o não engajado, você vai precisar fazer com que ele perceba que a empresa inteira está fazendo isso. E mais ainda, você vai ter que fazer uma coisa que você tem uma dificuldade enorme, que a gente viu na pesquisa. Uma dificuldade enorme de monitorar o cara. Toda vez que o cliente pega um erro, é porque aquele talento não verificou o processo e que o gestor também não verificou. É uma questão incrível. E, obviamente, a coisa mais difícil que os empreendedores dizem que é a pedra no sapato, que é ter que cobrar a gente. Eles não aguentam cobrar a gente. Não é que eles não aguentam, eles também não sabem cobrar este processo. Então, o que a gente viu é que cada vez mais o gestor da singularidade, a singularidade é justamente esse processo onde você conhece bem a sua equipe, oferece tratativa diferenciada, como disse o Aristóteles, né? A grande diferencial vai ser a gente oferecer o conhecimento certo, para o talento certo, na medida certa, da forma certa, pela razão certa, para que a gente consiga efetivamente fazer com que todos cresçam e que a nossa empresa também cresça, tá bom? Beijo no coração, valeu por tudo, um grande abraço.